Bora mergulhar na história de um dos maiores símbolos de liberdade que o Brasil já teve. E o mais interessante é que vamos conhecer essa história de coragem pela voz do próprio herói, Zumbi dos Palmares. Nossa, que honra, hein? Então, vamos acompanhar bem de perto a jornada desse homem cuja vida se tornou um símbolo eterno de resistência contra a opressão. Olha, para a gente entender de verdade a luta do Zumbi, a gente precisa voltar no tempo, sabe? Tentar imaginar como era o Brasil naquela época. Pensa só, um lugar onde milhões de africanos foram trazidos à força, escravizados. Então a vida do Zumbi não foi só uma vida. Foi uma resposta direta e muito poderosa a toda essa brutalidade. E para a gente entender o líder que ele se tornou, a gente tem que voltar lá no comecinho, na origem dele. Uma origem que, olha, para a época era uma coisa quase impensável, um verdadeiro paradoxo. Isso aqui é super importante. Pensa bem, no meio de um país completamente dominado pela escravidão, Zumbi nasceu livre. Mas como assim? Como é que isso era possível? Bom, a resposta está justamente no lugar onde ele nasceu. Então, beleza. O que era exatamente esse lugar, esse refúgio de liberdade? Imagina só, uma cidade autônoma, um verdadeiro santuário. Palmares não era só um esconderijo não, era uma sociedade organizada. E não era qualquer uma, era o maior e mais famoso de todos os quilombos. Quase como um farol de esperança no meio de toda aquela escuridão. A própria vida em Palmares já era um ato de resistência, né? Eles não estavam só sobrevivendo, de jeito nenhum. Eles estavam construindo uma sociedade nova, do zero, nos termos deles. Uma sociedade autossuficiente com uma cultura riquíssima e, o mais importante de tudo, livre. Só que essa liberdade foi interrompida. Zumbi foi capturado quando era só um bebê, e aí a vida dele dá uma virada completamente inesperada. Ele foi entregue a um padre, recebeu uma educação formal, aprendeu a ler, a escrever. O mais irônico disso tudo é como essa ferramenta que deveria assimilá-lo acabou se tornando uma arma poderosa na sua luta mais tarde. Chegou aos 15 anos, e olha, mesmo sendo bem tratado, o chamado das suas raízes, do seu povo, da sua verdadeira casa, falou mais alto. Não teve jeito. Ele fugiu e decidiu voltar para o único lugar onde nasceu livre, o Quilombo dos Palmares. E essa volta para casa é que marca o início da transformação dele, sabe? Ele deixa de ser aquele jovem educado para se tornar um dos maiores líderes militares da nossa história. Assim que pisa de volta em Palmares, ele abandona o nome Francisco e se torna Zumbi. E é aí que a mágica acontece. Aquela educação que ele recebeu vira a sua maior arma. Pensa, quando se junta isso com a força e a inteligência que ele já tinha, nossa, ele não era só mais um guerreiro. Ele era um estrategista genial que conseguia prever o que os colonizadores iam fazer. Agora, atenção, porque esse aqui é um momento decisivo. O tio dele, que era o líder na época, o Ganga Zumba, vai lá e assina um tratado de paz com os portugueses. Só que para o Zumbi, aquilo era simplesmente inaceitável. Liberdade só para alguns, enquanto outros continuavam nas correntes, não fazia o menor sentido. Zumbi não lutava por um acordo, ele lutava por um ideal. E essa frase, nossa, ela resume tudo, né? Para ele, liberdade não era algo que se pedia, não era um favor. Era um direito absoluto, inegociável. Simples assim. Ou era para todo mundo ou não era para ninguém. E foi com essa convicção de ferro que Zumbi assumiu a liderança de Palmares. E aí a coisa ficou séria. Começou a fase mais intensa da resistência do Quilombo. Sob o comando dele, Palmares deixou de ser só um refúgio para virar uma verdadeira potência. Ele reforçou as defesas, inspirou milhares de outras pessoas a fugirem e transformou o Quilombo no coração, no epicentro da luta contra a escravidão aqui no Brasil. Mas a gente sabe que toda grande resistência uma hora enfrenta o seu maior teste, né? E agora a gente vai ver como a luta do Zumbi, mesmo com uma aparente derrota, acabou se transformando num legado que é imortal. É claro que o poder de Palmares começou a incomodar e muito a coroa portuguesa. Então eles organizaram um ataque gigantesco, o ataque final. Mesmo depois da destruição do Quilombo, Zumbi não parou de lutar. Mas, infelizmente, ele foi traído, capturado e, por fim, executado no dia 20 de novembro de 1695. A intenção deles era bem clara, né? Era usar a morte do Zumbi como um aviso para botar medo e impedir qualquer outra rebelião. Só que o tiro saiu pela culatra. O efeito foi exatamente o contrário. A tentativa de apagar a memória dele foi o que, no fim das contas, a tornou imortal. Grave bem essa data, porque o dia que foi escolhido para marcar a derrota dele, na verdade, se transformou no maior símbolo da sua resistência.
E isso aqui é incrível, porque mostra como a história consegue dar um novo significado para as coisas. O dia da execução dele hoje é o quê? O Dia Nacional da Consciência Negra. Uma data para a gente celebrar tudo aquilo pelo que Zumbi lutou. A cultura, a força e a resistência do povo negro. É por isso que a história do zumbi atravessa o tempo, sabe? Ele virou um símbolo, e não só aqui no Brasil, um símbolo universal da luta sem trégua pela dignidade, pela justiça, contra todo tipo de opressão. E para fechar, a gente fica com essa mensagem final do próprio Zumbi. É uma lição muito poderosa que deixa uma pergunta no ar, né? Como é que a gente honra essa luta pela liberdade hoje em dia? A história dele está aí para nos lembrar que essa luta não acabou. Ela é contínua e com certeza sempre vai valer a pena.